Bem-vindo ao Wine Actors, aquele programa da Chef TV que mostra os atores do vinho para você. Nós vamos ter hoje uma pessoa especial, o Xavier Menet, que vocês vão conhecer logo depois da nossa vinheta. Vai pegar seu vinho e volta correndo aqui para assistir o programa. Gente, o Xavier Menet é um homem que nasceu em Dijon, uma pessoa apaixonada pelos vinhos naturais e que é um expert naquela região e no Jura. Ele trouxe aqui um Jura que vocês vão saber de Savagnin, vão saber o que é Oyer ou não Oyer. Olha, é fenomenal. Vou servir aqui um pouquinho para ele, tá certo? É simples servir, ó. Você vira aqui, não precisa cortar gotas nem nada, é só praticar. Agora eu vou pôr um pouquinho a mais para mim, sou entrevistador. Fazer um brinde. Xavier, bem-vindo ao programa. Obrigado, Dido. Um prazer você ter aceitado o convite. Sempre um prazer de conversar com você sobre vinhos. E hoje eu trouxe um vinho do Jura. E a gente fez uma degustação dias atrás sobre isso. É um vinho de Julien Maréchal, que é uma estrela que está subindo agora na região do Arbois o produtor, né? Sim, o produtor, que é a apelação, é um Savagnin 2010. Savagnin é a uva, não é? Sim, é uma uva bem típica da região Jura. Tem um pouquinho produzido na Suíça e Haute-Savoie, mas a maioria parte é produzida na região do Jura. Lá tem, além da Savagnin, Xavier, você tem mais a branca... Tem uma outra branca... Tem Chardonnay. O Chardonnay. Chardonnay e Savagnin são os dois. Ah, são os dois brancos, é Savagnin e Chardonnay. Isso. O tinto é que tem o Trousseau. Trousseau, Pulsar, o que se chama Pulsar na região na apelação Arbois, na cidade de Arbois. E também Pinot Noir, que você Pinot pode Noir. encontrar. O Xavier faz uns cursos, ele é da Vinhos Vivos, e ele faz, junto com a mulher, uns cursos muito interessantes. Eu vou pôr aí a legenda do endereço no Facebook para vocês acompanharem a página dele e saber desses cursos. É fenomenal, porque você estava me contando naquele curso, eu gostaria que você falasse aqui, da situação geográfica do Jura, que é espelhada com Borgonha, Sim. E ao mesmo tempo da evolução de qualidade, porque surgiu um estilo de vinho que nós vamos falar na sequência disso, que eu queria que você explicasse um pouquinho. Sim. Na origem, no Jura, a produção foi feita para a consumação local. Estavam as pessoas trabalhando nos vinhedos ou trabalhando na vinícola. Isso. E das pessoas da montanha, porque é uma região de montanhas também. E não foi realmente distribuído ou exportando a região do Jura. É uma pequenina região de 2.000 hectares. É bem pequeno. Para comparar, Borgonha é 27.000. Nossa! E Bordeaux é 6 vezes mais que a Borgonha. Poxa. Então é o mais pequeno vinhedo da França, mas tão apaixonante porque tem uma diversidade realmente interessante. E pouco a pouco os vinhos estavam crescendo da qualidade, com pessoas como Pierre Auvernois, que é um produtor mítico da região, mítico para fazer o primeiro vinhos naturais também. E pouco a pouco a reputação cresceu. Todo mundo está louco desses vinhos, todos os sommeliers dos grandes restaurantes queriam esses vinhos e a maioria parte são pequenos produtores. Julien Maréchal, Domaine de la Borde, é 5 hectares só. É mesmo, é? E é uma preciosidade isso aqui. Isso. Puxa vida. E essa região, para mim, faz talvez um melhores brancos da França. E quando você tem a oportunidade, a chance de realmente sentir e entender a qualidade desses vinhos, especialmente o vin Sous-Voile, que tem um envelhecimento na barrica, como um véu de leveduras, e vai dar esses aromas oxidativos
que são bem particular, bem especial, que mesmo os franceses às vezes não realmente gostam. É mesmo, é? É uma assinatura do Jurá. Isso, se chama vin typé, vin typé, vin sous voile. E isso é realmente, se um dia pode ter, a gente precisa de uma revelação às vezes para entender uma região ou a qualidade da região. E se você pode beber ou provar um vin jaune que está na idade realmente de explodir, você vai ver a persistência desse tipo de vinho é incrível. E pode durar mais de 1 minuto, 2 minutos depois que você bebe. O retrogosto é longo. Isso, muito longo. E muito complexo. São vários, duas coisas que me fascinaram nessa degustação do vin jaune é que a boca confirmava o nariz, que é uma coisa que me agrada demais. Sim. E outra é a variedade de aromas e sabores e o tempo que isso permaneceu na minha boca. Eu também aprendi lá, vocês vão saber agora uma coisa muito legal, o estilo Huillet e non Huillet. E é uma coisa típica do Jurá que eu vou pedir para o Xavier explicar. Um vinho Huillet, um vinho que é feito como para os brancos da Borgonha, por exemplo, que você vai fazer a fermentação e depois pôr o vinho na barrica e você vai completar durante a maturação na barrica com vinhos para evitar um espaço como ar que vai fazer um vinho oxidar e você vai guardar a frescor do vinho e você vai depois engarrafar o vinho. Você nunca tem espaço de oxigênio ali, ele está sempre sendo completado. Isso, que se chama huillage. Huillage. E non huillet é o contrário, você vai fazer um vinho, você vai pôr na barrica e você vai deixar o vinho se completar e pouco a pouco vai aparecer um véu, voile, que se chama em francês de leveduras. Que é como a flor do Jerez. Isso, e que vai... E se a gente pode cortar uma barrica e pôr ver como fica. E pôr uma luz dentro, você vai ver esse véu, voile, que é impressionante. E, por exemplo, esse tipo de vinho, que é um vinho sous voile, é um mini vin jaune, porque ele vai ficar na barrica durante 3 anos. Ele pode ficar 2, 3 anos. Tá. Mas para ser um vin jaune, realmente vai ficar 6 anos e 3 meses mínimo. Para... O mínimo 6 anos e 3 meses para ser um vin jaune. Isso. Então, vin jaune que vem de vinho amarelo, por causa da vin jaune, vinho amarelo. Tem uma coloração mais forte que esse aqui. Isso é intermediário. E esses vins jaunes são realmente maravilhosos. Né? E é espontâneo o nascimento desse voile? É uma coisa da região? Sim. São leveduras do ambiente, tudo isso. Mistura a levedura do ambiente da vinícola com a região que produz isso, porque não é em todo lugar que acontece isso, não é? Não. E o que é engraçado é que essa maneira de fazer vinho é totalmente oposto à velocidade do mercado do vinho. Não é comercial isso, não, né? Porque, por exemplo, um vin jaune que vai ficar 6 anos e 3 meses mínimo na barrica, mas tem produtores, como Pierre Auvernois e outros, pode ficar 14 anos ou 18 anos. É mesmo? E isso é completamente louco, porque agora não tem vinhos velhos, antigos, de safra antiga, é muito difícil de achar, mesmo na Borgonha. Na Borgonha, se você vai na cidade de Beaune, tem alguns lugares ou restaurantes que você pode comprar safras antigas, mas a maioria parte do mercado do mundo é muito difícil de achar, porque a velocidade dos mercados, ninguém vai estocar. O produtor vai produzir, depois, quando é agarrafado, tem uma demanda forte, ele vai exportar ou ele vai vender na França, e depois os vinhos vão chegar no restaurante ou nas lojas e vai ser vendido muito rápido também. Então, o trânsito dos vinhos é muito rápido. Tá vendo, gente? Gostaram do Jurá? Olha que mundo que a gente tem para conhecer nesse caminho do vinho, não é verdade? Então, se você gostou, acompanhe aí a programação
Na Chef TV é que você está repleto de novidades, programas aí de gastronomia, de turismo, de vinho. Acompanhe a nossa programação e até o próximo programa. Saúde!